São 8h17 desta sexta-feira. A gente vai falar agora sobre um assunto que os ouvintes questionaram ao longo da semana, que é sobre a possível instalação de novas lombadas eletrônicas aqui em Xanxerê. A gente, inclusive, andando pela cidade, vê uma movimentação, já a instalação de alguns equipamentos em relação a isso. A gente está recebendo a autoridade de trânsito aqui de Xanxerê, a Clarice Serena, que faz parte do Departamento Municipal de Trânsito. O pessoal chegou a falar em 20 novas lombadas eletrônicas na cidade, Clarice. Até que ponto isso é verdade? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Então, é verdade e não é. Vou confundir um pouquinho mais a cabeça das pessoas. São 10 locais novos que vão receber as lombadas eletrônicas e essas lombadas, elas complementam as duas vias, né? Então, cada lombada vai ter 2 faixas. Ou seja, são 20 faixas novas, né? Serão 20 lombadas, sim, das 10 já existentes, somadas às novas 10, né? Aí vai ter aquele ouvinte que vai dizer a indústria da multa. A primeira pergunta para a gente chegar nessa colocação do ouvinte é: quais os locais que estão sendo instalados e por quê? Então, os locais, vou lembrar o nome de algumas vias, né? Que são as mais, que foram insistentemente pedidas pelos moradores e com indicações, inclusive, da Câmara de Vereadores, tá? Começar pela Que Marechal Deodoro, que foi pavimentada pavimentada recentemente. agora, a General Osório, a Santos Dumont, a Emílio Alete, a rua aquela que sobe a Irma Bianchi, que talvez ninguém conheça por esse nome, mas é a que dá acesso ao Alto das Torres, lá em cima, aquela subida, né, íngreme lá. Talvez algumas eu não vá lembrar, porque são muitos locais. Mas o que a gente pode informar? Que essas lombadas, elas não foram tiradas ideias para confeccionar infrações de trânsito. Muito pelo contrário, foram pedidos da comunidade, foram os moradores que foram nos procurar, que fizeram baixos assinados e mandaram para o Conselho de Trânsito, passou pelo Conselho a deliberação e depois veio para o departamento fazer o estudo técnico. O departamento simplesmente reuniu os pedidos, contratou uma empresa técnica, os engenheiros de tráfegos para fazer o estudo e depois do estudo é que a gente fez a licitação para execução dos locais. Certo. Eu lembro-me no caso da Emílio Alete, que é essa que dá acesso ao Cesepanic, né? Uma reclamação muito antiga, numa demanda de ter redutores de velocidade ali. Sobre esses redutores, vai ter um período de adequação? Ainda está sendo feita a instalação? Em que pé está isso? Nós ainda estamos instalando a questão dos imóveis, né? Do que vai operar na via. Aí depois tem toda a execução do sistema. Então ainda a gente vai ter em torno de uns 30 dias para estar com o sistema operando. Porque depois dos móveis estarem instalados, nós vamos estar com o sistema instalado, aí eles têm que passar por uma aferição do Inmetro e após isso ele vai ser inserido o sistema do Detran. Então em torno de uns 30 dias. A partir do momento que eles estiverem operando, a gente vai dar um período educativo e aí sim a gente vai começar a registrar as infrações. O que é esse período educativo? Todo o sistema está ok para a gente utilizar, mas é para o condutor que é esse o objetivo, né? É a redução de velocidade. Para ele passar naquele local, mesmo que registre, esse sistema ele não vai ser gerada a infração, tá? É uma advertência, um modo de a pessoa sintonizar que naquele local, registrar que naquele local existe um redutor de velocidade. Qual é o período desse Em torno tempo? de 15 dias. 15 dias. Uhum. Passado isso, como vai ser os limites de velocidade nesses locais? Todas elas são 40 km por hora. Por quê? Vias urbanas, na realidade, não são nem 40, são 30. Tá? As nossas vias urbanas, como diz o CTB, né? O CTB lá estabelece, são 30 km por hora. E nós estamos colocando 40, porque Xanxerê, praticamente todas as vias já estão sinalizadas 40 km por hora. Por que não 50? Porque 50 é via rápida, nós não temos via rápida dentro do município. Então, a gente está tentando reduzir justamente isso, a velocidade. A Santos Dumont já tem uma lombada física e mesmo assim não dá conta. Entendo. Eu me chamou a atenção da Marechal Deodoro, porque eu estava morando ali próximo, e a quantidade de caminhão que passa ali, o pessoal faz o desvio, até mesmo para poder seguir lá pro contorno,
sai ali da Avenida Brasil e entra naquela via, o pessoal não respeita mesmo. O pessoal da Emílio Alete aqui, que é uma reclamação há décadas, né? Desde que a rua era de calçamento, o pessoal já Já abusava abusava. dos limites de velocidade. Importante dizer, então, que de fato é para que o pessoal faça a redução da velocidade nesses trechos, né? Exatamente. Nos pontos que nós já temos, que vão permanecer, nós percebemos que reduziu muito a velocidade, porque a cada ano é feito um novo estudo técnico. Infelizmente, em alguns locais mantém-se o índice de velocidade, tá? Por exemplo, a Avenida Brasil, 27 de fevereiro, o índice de velocidade não reduziu, as pessoas continuam, elas fazem as infrações e continuam com excesso de velocidade, então é impossível remover a lombada daquele local. E, infelizmente, né? Infelizmente, é a única maneira que nós estamos tendo de reduzir. Porque se nós colocarmos a lombada física, todos os veículos, todos os condutores pagarão. Se nós colocarmos a lombada eletrônica, só o infrator, só aquele que não respeita o limite que vai ser prejudicado. Até porque, no caso da lombada física, a gente sempre tem a problemática das forças de segurança, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Civil, Polícia Científica, que acabam tendo o trânsito mais dificultado por conta da situação. Nesses casos, onde, por exemplo, uma ambulância passa acima dos 40 por hora nessa localidade, como é que é feito, Clarice? Em 2023, teve uma resolução do CONTRAN que todos os veículos de urgência e emergências oficiais e veículos de fiscalização, eles não são mais registrados em infrações de trânsito, tá? Isso na esfera nacional. Então, se um veículo do SAMU, um veículo dos bombeiros, um veículo da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou um veículo do próprio DEMUT passar, ou de uma guarda municipal, não é registrada infração, tá? Por quê? Porque esses veículos a gente está cobrando do próprio Estado. Lógico, se a gente vê que há algo irregular, ou abuso, não estava em algum... A gente percebe isso quando você vai fazer esse processamento, a gente comunica ao superior daquele órgão. Mas a resolução não permite que a gente registre a infração. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, aconteceu, não foi aqui em Xanxerê, mas numa cidade do estado, onde chegava próximo a hora de ir para casa e o motorista da ambulância acelerava tudo que tinha direito e não tinha ninguém sendo transportado, era giroflex ligada, sirene, velocidade nas alturas. Então, há esse controle, de certa forma. Porque a gente percebe quando é veículo... Sempre há um batedor quando há um acidente de trânsito. O veículo nunca vem sozinho, por exemplo, no caso de ocorrência. Quando é um veículo de um outro município de saúde, ele não é um veículo caracterizado como de emergência ou urgência. Então, ele registra, se apresenta para nós que é um veículo de saúde, que faz a defesa, aí a gente faz a baixa da infração, mas ela é registrada, tá? Agora, esses veículos hoje a gente não consegue mais registrar. Mas a gente sabe quando é ou não, porque a gente vê pelas imagens dos batedores do acidente de trânsito, a gente sabe disso. Polícia Militar e Polícia Civil, dificilmente, quando não é ocorrência, eles não passam, não há esse registro. Certo. Além dessa questão, a gente sempre fala, e agora com essa chuva de pavimentações asfálticas que Xanxerê está vivendo, alguns problemas de trânsito, Clarice, nunca são solucionados na cidade. Prova disso é o congestionamento nos horários de pico. Essa região aqui onde a gente trabalha é insuportável, principalmente quando chove. Tem se dado sequência naqueles estudos que a gente conversou da última vez para tentar achar uma forma de dar mais fluidez aqui no trânsito? Xanxerê precisa, eu não sou especialista no assunto, mas estou na frente de uma especialista, então posso perguntar. Sistema binário, semáforo, tem cidades menores do que Xanxerê que já tem semáforos e a situação parece que Xanxerê não acorda para isso. O que acontece, Clarice? Então, uma das grandes ideias das pavimentações das outras vias laterais é que as pessoas comecem a usar as vias outras paralelas, por exemplo, a Maranhão, a outra rua que segue aqui, a Independência, a Euclides Hacker, que não acessem todo o tráfego pelo centro. Se você mora, por exemplo, no bairro lá em cima no Veneza, você não precisa passar pelo centro para ir para casa, você pode pegar a paralela ao lado. Então, uma das grandes ideias das pavimentações das ruas extensas laterais é essa, que desafogue o centro. Nós estamos agora finalizando um processo licitatório do estudo novo do sistema rotativo, tá? Para ver como que a gente vai implantar a nova licitação, porque está terminando o prazo dessa concessionária, né? Não há mais aditivos, então a ideia é a gente fazer uma implementação do rotativo que atenda realmente às expectativas do município. Com relação à ideia do binário, talvez a gente tenha algumas transformações nas áreas centrais agora devido a uns empreendimentos
que estão vindo para o centro, e aí eles vão ter que fazer o estudo e a implantação. O binário foi se levantado, foi, mas não dá para a gente fazer 2 ou 4 quadras, a gente tem que fazer muito mais do que isso para ele funcionar. E é um empreendimento muito grande e isso tem que ter uma aceitação muito grande. O semáforo, tu sabe que eu sou favorável ao semáforo, mas essa decisão não é minha. Mesmo sendo autoridade, eu ainda De tenho... quem é essa decisão? Essa decisão é do prefeito, é do secretário, né? Então, eu já levei essa proposta e foi optado por rotatórias. Então, assim, eu não sou favorável ao rotatório, eu sou favorável ao semáforo, mas não é a minha decisão de escolha. Eu executo a técnica daquilo que é pedido. Hoje, as rotatórias quem faz é o Vinícius, que é o diretor de mobilidade, que foi separado, né? Fiscalização de sinalização viária. Nós somos 2 departamentos que trabalhamos lado a lado, mas somos distintos, né? O DEMUT é fiscalização e mobilidade urbana é sinalização viária. Então, são 2 coisas que caminham juntas, mas paralelas. E hoje é ele que está executando essas sinalizações. Então, não está mais na minha alçada isso. Prefeito, eu sei que o senhor está me ouvindo, hein? Vamos falar sobre isso. Porque realmente chama a atenção, a gente vê na questão da rotatória, infelizmente o povo de Xanxerê não respeita. Essa é uma realidade de quem convive no trânsito. Principalmente se tiver, por exemplo, tem uma rotatória aqui na Maranhão que dá de encontro com a Marechal Deodoro, né? Quem vem aqui do centro sempre fica perdido em relação a isso. Então são situações que precisam ser revistas com carinho para poder fluir o trânsito de uma melhor forma, né? Sobre essa questão do sistema binário, então de fato existe um estudo, A gente Larissa? tentou fazer esse estudo, mas ainda é muita alteração. Tá? São alterações gigantescas e que nesse exato momento a gente tem que dar uma guardada para ver como vai ficar, o que a gente vai mudar nesse empreendimento. Até porque o investimento realmente de fato é muito alto. É muito alto e assim, impactante. Tá? Ele é impactante. Às vezes a gente pensa, vamos colocar o semáforo. Eu entendo a escolha do prefeito, eu entendo a escolha dele. O semáforo, ele atrasa, sim, ele segura o trânsito de certa maneira, ele segura, mas ele dá segurança e depois ele dá fluidez. Então, assim, são escolhas, tá? Você pode escolher ou a rotatória ou o semáforo, você pode escolher colocar um MAC, que era a sinalização que eu estava colocando, ou colocar a rotatória. Então, isso tudo depende da cabeça da pessoa que está fazendo a execução. Todos funcionam se o condutor estiver consciente, sim, né? Não adianta a gente colocar semáforo, rotatória, lombada, se o condutor não tiver consciência. Não vai resolver, Guilherme, infelizmente. Tá certo. Clarice, muito obrigado pela sua participação, por dedicar esse tempinho para prestar esses esclarecimentos à nossa população. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Nós conversamos com a Clarice Serena, ela que é autoridade de trânsito do Departamento Municipal de Trânsito aqui de Xanxerê, respondendo algumas questões muito pontuais, né? A exemplo das novas lombadas eletrônicas, você motorista que tem o pé pesado, preste atenção, vai pesar no bolso. 8h29 desta sexta-feira, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as ações